Seguinte, vamos dar sequência ao nosso tutorial e eu acredito que esse vai ser o último mais técnico assim, porque já eu quero entrar na prática no próximo vídeo tutorial para não ficar tão maçante. Eu quero explicar um pouco sobre as diferenças de modelagem, né? Como eu mostrei na aula passada, que vocês viram as ferramentas de modelagem, existem os modificadores. O que são os modificadores? Os modificadores são algumas coisas para facilitar a gente e ele acaba criando um workflow não destrutivo, tá? Então roda a vinheta aí e vamos pro vídeo. Então, como eu estava dizendo, os modificadores eles servem para criar uma maneira não destrutiva de modelagem. Como, por exemplo, se a gente pega esse cidadão aqui e dá aquele bevel que eu mostrei na outra aula, aí a gente vai mexer em outros caras ali, mexe em outro cara aí, para poder voltar isso aqui, se a gente quisesse um bevel mais fino da borda, a gente teria que ou deletar e fazer de novo, ou dar um monte de Ctrl Z até achar aqui o ponto certo, tá? Mas, como eu acabei de dizer, nós temos aqui o nosso modificadores. Os modificadores eles ficam nessa aba da direita aqui, nessa caixinha aqui, nesse chave de boca, né? Que é chamado chave de boca. Quando a gente abre aqui, você vê que tem, sei lá, talvez uns 50, mas eu vou mostrar os mais essenciais, assim, os que eu mais uso, os principais de todos. E se a gente for usar algum no nosso personagem, que a gente vai criar na próxima aula, começar a criar ele na próxima aula, eu vou explicar para vocês, tá? Mas eu só vou dar uma passada por cima e explicar realmente o que são os modificadores, o que é um workflow, né, que é uma maneira de trabalhar não destrutiva. Como eu dei o exemplo, deixa eu duplicar esse cara aqui e dar o exemplo novamente. Se a gente fazer esse bevel aqui, para poder voltar nesse cara, ou refazer esse bevel, iria demorar muito. Deixa eu ligar meu wireframe. Para ligar o wireframe, você clica nessa overlay aqui, ó, viewport overlay, que é esse trecho do ícone. Clica no wireframe que ele vai ficar sempre visível na nossa viewport, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui nesse cara e usar o modificador de bevel, que ele é a mesma coisa. E aqui a gente tem os mesmos controle que a gente tem quando a gente aplica o bevel lá. Então a gente aplica o bevel, ó, consegue criar os segmentos, consegue criar mexer no profile, igual eu mostrei na outra aula. Só que aqui eu ainda consigo vir lá e editar meu objeto, ó. Entrei aqui, eu edito ele, puxo, eu posso extrudar, como eu mostrei na outra aula. E ele vai estar sempre com o bevel em todo o objeto. Obviamente que tem como a gente segmentar aonde vai ter esse bevel ou não. Quando eu for dar uma olhada passada por cima, eu explico para vocês o método de bevel. Eu quero que vocês entendam o que vai ser uma coisa não destrutiva. Isso aqui é não destrutiva, porque eu consigo criar o meu objeto. Aí vamos lá. Eu quero que o meu bevel seja menor. Esse caso aqui, cara, eu teria que dar um monte de Ctrl Z, né? Para poder achar ele aqui ou deletar e fazer de novo. E claro que eu estou dando exemplo com cubos, mas imagina que a gente tem uma peça complexa. Para poder refazer isso, levaria muito tempo. Então, o workflow destrutivo é o amor da minha vida, cara. Que eu consigo, sei lá, continuar criando meu objeto e se eu quiser alterar o bevel, por exemplo, eu consigo vir aqui, ó. Eu consigo alterar os segmentos, tudo que a gente faz quando a gente vai criar o bevel, a gente tem aqui no modificador. Então a gente pode modificar a todo tempo. Então isso ganha muito, muito tempo, caso algum cliente peça alguma alteração, alguma coisa aconteça e a gente tenha que refazer, tá? Então os modificadores ele acabam criando um workflow não destrutivo. Não destrutivo é que ele não se destrói, como esse aqui, né? Destrói é uma palavra assim que destrói é um termo, obviamente, né? Mas se eu quiser alterar aqui, poxa, levaria uma década para ter que alterar ou refazer se fosse uma peça bem complexa, ok? E a gente tem vários modificadores e a gente consegue fazer um stack, né? Chama Modifier Stack, que é uma organização de modificadores. Como, por exemplo, eu tenho nesse cara um bevel, nesse cara aqui embaixo eu posso colocar tipo um array. Array é uma coisa que ele vai se duplicando em uma linha ou em algum determinado ponto de origem, tá? Eu vou explicar melhor na prática, porque na real também eu quero fazer um vídeo meio que separado para cada modificador, porque os modificadores ele tem umas ferramentas bem legais aí que levariam tempo para explicar. E se eu explicasse todos os modificadores detalhadamente aqui, nós ficaria aqui até amanhã. Enfim, ele acaba criando várias cópias do nosso objeto, tá? Então eu consigo escolher aqui a localização, para cima para baixo, criar uma escada, né? E se eu fosse duplicar esse cara aqui, que é a tecla de atalho para duplicar, que eu não me lembro se eu falei para vocês, é Shift D. Então Shift D a gente duplica, eu vou movê-lo aqui, ó. Então imagine fazer isso na mão, e mesmo assim, se eu for alterar um e quisesse que alterava todos, seria horrível. Eu teria que selecionar todos, entrar no Edit Mode, pegar o vértice de todos e atualizar. Então cara, esquece isso, não existe isso. Aqui já com Array, ele consigo tudo que eu atualizo ele atualiza todos, ó. Sem contar que ele tá com o bevel. E aqui com o bevel, né?
E como que funciona a Modifier Stacks? A gente pode adicionar aqui milhares e milhares, milhares não sei, né? Mas dezenas já fiz, já testei, já cheguei a colocar tipo 30 modificadores aqui embaixo. E uma coisa que a gente tem que se atentar muito é na organização dos nossos modificadores. Como por exemplo, foca por enquanto na teoria. Eu vou passar por cima de todos os modificadores em breve. Por exemplo, eu tenho um plano. Esse plano eu quero que ele seja simétrico, que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. A gente tem aqui o nosso mirror. A gente escolhe o mirror, a direção, né? No caso aqui é o eixo Y. Ó, aí se eu editar e jogar para o lado, ó, você vê que ele já atualiza dos dois lados. Ele realmente faz um espelho, tá? E como que acontece aqui, por exemplo, de eu jogar para o lado. Beleza? Aqui tem um mirror. Lembrando que o mirror, ele sempre pega a nossa origin point como referência, tá? Se minha origin point mudar para o centro do objeto, aqui, ó, object, set origin, origin to geometry, ele não vai mostrar o mirror, porque ele tá mirrorando nele mesmo, né? Claro que se eu entrar no edit mode, ele mostra. Aí sim ele vai mostrar, porque ele vai mexer a nossa origin, ó. Tá vendo? Nossa origin está aqui. Então, imagina que tem um espelho aqui. É sempre a nossa origin que é o ponto de referência. A gente tem um espelho aqui. Tudo que a gente alterar para o lado de lá, ele vai alterar do outro lado. Ó. Beleza? Só foi um exemplo. Já já vou voltar no Mirror e explicar um pouco das funções deles. Então, falando um pouco sobre a parte de Modifier Stack da organização. Eu vou jogar esse cara para cá. Você vê que aqui do lado eles estão juntos, né? A gente tem aqui a opção de merge, que merge, ele vai colar uma coisa na outra. Cara, deixa eu tirar esse flor, que eu odeio esse flor, essas linhas cinza atrapalham muito a minha vista, eu não gosto não. Aí, assim já fica melhor. Então, vocês vê que, deixa eu aumentar a distância para ele colar, ó, merjar mais. Aqui, ó, se aumenta a distância, ele vai colar. Aqui ele está colado, certo? E se eu aplicar um Subdivision Surface, que Subdivision Surface ele vai subdividir a nossa malha e criar uma suavidade nela, ó. Você vê que ela fica mais suave, ó. Certo? Então, esse é o do subdivisão, eu quero mostrar no vídeo de topologia, explicar certinho como que funciona as subdivisões, tá? Aqui, por enquanto, eu quero só mostrar o que é os modificadores e como eles se comportam e passar por cima, assim, bem por cima, de uns mais importantes para vocês entenderem o workflow não destrutivo. Então, como vocês podem ver, em cima a gente tem um mirror, embaixo nós temos o subdivision e ele se comporta dessa maneira. E se a gente trocar a organização deles, colocar o subdivision em cima, ele vai se comportar dessa maneira. Por quê? O Blender, não sei se vocês já usaram o Photoshop ou algum outro software que possuem camadas. Camadas de bolo, podemos dar um exemplo como camadas de bolo. Sempre a de cima, ela vai meio que mandar no objeto, né? Ela é a majoritária, é a última coisa ali que vai afetar tudo que está embaixo. Sempre a de cima afeta tudo as que está embaixo, tá? Só que no caso do Blender, ele é ao contrário. É sempre a de baixo que afeta tudo que está em cima. Então, por exemplo, aqui primeiro ele subdividiu a nossa malha, que estava aqui, né? Depois ele aplicou o mirror. E se a gente trocar a orientação, trocar a ordem, jogar o mirror para cima, primeiro ele dá um mirror, vocês veem que ele cria uma mesh só, e depois ele subdivide. Deu para entender? Porque aqui no caso do Blender, é sempre a que está embaixo que vai comandar. Vou dar um outro exemplo usando o Solidify. Solidify é uma coisa que quando a gente tem um plano, ele vai criar uma casca, né? Ele vai fazer uma casca, ó, ele vai criar isso aqui, ele vai solidificar. É como se ele estrudasse a nossa mesh inteira. E se eu jogar isso aqui embaixo do nosso Subdivision, embaixo que eu quero dizer em cima, né? Antes do nosso Subdivision, pensa assim, que é como camada de Photoshop ou uma camada de bolo, só que invertida. Sempre quem está embaixo é quem vai mandar em tudo, assim, é o que vai afetar por último, né? Esses aqui são os que estão afetando primeiro. Então, faz sentido, mais sentido ser assim dessa maneira, que esse primeiro é o que a gente aplicou e os de baixo são o que vai afetando ele, certo? Então, vamos lá. Se eu jogar o Solidify em cima do nosso subdivisão, ele vai ficar diferente, ó, ele vai ficar achatado, porque primeiro ele deu mirror, transformou numa mesh só, ó, anteriormente, mirror, transformou numa mesh só, Solidify, ele extrudou as nossas faces, e o subdivisão, ele suavizou a nossa malha, a nossa mesh, e ele fica dessa maneira. Agora, se eu jogar, por exemplo, o Solidify embaixo da subdivisão, ele vai ficar duro nessa parte, porque primeiro ele suavizou e depois ele extrudou, então ele vai ficar duro, olha a diferença.
Acho que deu pra entender, espero que não tenha ficado muito complexo, mas quem tá embaixo sempre vai ser o cara que tá comandando. Então quem tá embaixo, ele vai aplicar em tudo que tá em cima. É a questão de camadas mesmo. Se você usou algum outro software de camada, eu acredito que você já tenha entendido. Então é assim que funciona. Sempre quem tá embaixo, ele vai sobrepor todas as funções do cara que tá em cima. Eu posso dar um outro exemplo aqui com o Bevel. Se a gente colocar o Bevel aqui embaixo do Solidify, deixa eu tirar o wire, ele vai suavizar, né, aqui no Solidify. Se eu jogar em cima do Solidify, ele não vai fazer nada, porque a gente precisa de ter alguma quina para ele solidificar, né, para ele ficar, para poder dar o extrude lá. Então aqui a gente está aplicando ele em nada, ó. O Bevel não está aplicando em nada. Deixa eu ligar aqui de novo o nosso... O Bevel não está aplicando em nada, está aplicando apenas no plano. Ó. Vocês podem ver que ele ficou só no plano. Aí eu aplico Solidify e nada acontece. Mas se eu jogar o inverso, ele vai aplicar nas quinas. Ó, o Bevel ele está aplicando em todos os outros que está em cima. Ele está aplicando em cima do Solidify, do Subdivision e do Mirror. E a gente pode também jogar aqui, ó, o nosso Subdivisão, que ele vai estar... Primeiro, ele aplicou uma mesh, depois do Solidify, ele unificou, depois do Solidify, ele extrudou essa mesh. O Bevel, ele pegou as quinas e o Subdivisão suavizou, né, a nossa malha. E você pode ver que a gente tem aqui um efeito bem diferente. E o mais legal do workflow não destrutivo é a gente poder alterar isso a qualquer momento. Então a gente cria um modifier stack, né, que é o nome dessa parada aqui, né, que é a organização de modificadores, e a gente pode continuar a nossa modelagem ou nós podemos alterar de maneira muito fácil, por exemplo, o Bevel. Eu quero mais Bevel, eu aumento o Bevel. É que no caso aqui ele está travado pelo clamp, ó, mas eu posso aumentar e diminuir o nosso Bevel. Ou se eu quiser que ele tenha mais extrude, né, mais profundidade, eu consigo aumentar aqui, ó. Então, isso é um workflow... caraca, pareceu o logo de administração, né? Alguma coisa assim. Mas então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de organização. Na prática, quando a gente for criar o nosso personagem na próxima aula, acredito que eu vou usar bastante disso aí e eu consigo explicar também na prática para que vocês entendam melhor. Mas lembre-se que sempre o de baixo é o majoritário, é o cara que está aplicando em tudo que está em cima. Então, a organização de modificadores é essencial para você saber o que você está fazendo. Que qualquer coisa que estiver fora do lugar, por exemplo, se eu aplicar o Mirror embaixo do Subdivisão, ó, ele já não cola mais, saca? Então, ó, se eu aplicar o Subdivisão antes de tudo, ele vira uma salsicha. Então, existem várias coisinhas aí para poder a organização ficar certinha, beleza? Então, eu vou mostrar aqui os modificadores mais importantes e passar bem por cima deles, ok? Para vocês entenderem a força, né? O poder dos nossos modificadores. Primeiro eu mostrei a teoria do lance de camadas e tal, ficar esperto na organização, que isso altera o nosso objeto. Agora vamos passar assim bem por cima dos mais importantes. Então, começando aqui pelo Array, que foi o que eu já dei um exemplo bem rápido, ele consegue criar pra gente uma linha de coisas. Ó, ele cria, velho, uma infinidade de coisas e que a gente alterar, ele altera nos outros. O valor aqui de count, obviamente, é da quantidade de objetos que a gente vai ter. 7 objetos, a gente tem 7 objetos aqui. E aqui vai infinito. Esse Relative Offset, a gente consegue ver que, tipo, esse valor 1 é um valor por 1 inteiro. Ou seja, ele vai sempre pular um objeto inteiro. Se eu alterar aqui, vocês podem ver, ó, que ele vai alterar tudo, ó. Porque quando acaba esse objeto, ele já cria outro. Esse é o valor de 1. Aí se eu colocar, por exemplo, 2 aqui, ele vai como se fosse pular um objeto. Ó, ele pula o espaço de um objeto e acaba criando outro. Então, esses valores aqui é referente ao tamanho do nosso modelo, ok? Então, se eu colocar tipo ponto 2, ele vai começar nos 20% do nosso objeto. Se eu colocar 1, é um objeto inteiro. Se eu colocar 3, vai ser no terceiro objeto, saca? Que eu falo objeto é no tamanho e de espaço dele, certo? E a gente tem esse Object Offset aqui, que eu vou dar um exemplo. A gente pode criar um empty. Um empty nada mais é do que uma coisa que vai ser um ajudante. É alguma coisa nula ali. Ó, vocês podem ver que ele não é nada. Ele é apenas um objeto invisível que serve para auxiliar nos modificadores, animação, entre várias outras coisas, tá? Então, eu posso colocar aqui no Object Offset e ligar que ele vai usar esse objeto como referência, ó. Então, aonde eu mover esse objeto, ele vai fazer
a referência da nossa criação, do nosso array, para onde ele vai duplicar e multiplicar os nossos cubos, no caso aqui, né, mais os nossos objetos. Eu vou criar um vídeo especial para o array, porque o array tem tanta técnica, tem tanta dica, que a gente pode criar tanta coisa absurda que tem que ser um vídeo separado para ele. Mas, explicando assim bem por cima, esse aí é o array. A gente consegue criar cópias, diversas cópias do mesmo objeto. Vou dar um exemplo aqui bem besta. Então, com o array a gente consegue criar uma cerca, assim, por exemplo, se for uma cerca reta, né, se fosse criar uma cerca curva, a gente teria que usar um modificador de curva aqui, que é outra coisa que eu mostrarei quando eu for mostrar o array, certo? Vou mostrar um vídeo só do array, que com certeza aí vai dar uns 10 minutos de vídeo de tanta possibilidade que pode nele, tá? Mas só para vocês entenderem, array é a capacidade da gente multiplicar vários objetos, e quando a gente for alterar se eu quiser, tipo, alterar o tamanho da nossa cerca, ó, eu consigo alterar o tamanho da nossa cerca e ela vai esticando para lá, só que ficou muito grande, a gente consegue diminuir. Vamos diminuir, eu quero que essa cerca ela seja um passo para o lado, ó, eu consigo jogar também para o lado. Uma escada funcionaria nesse caso, né? Poderia agora extrudar, por exemplo, para cá. Deixa eu só extrudar, pera aí. Aí aqui, ó, a gente chega ele perto, ó, sei lá, vai virar tipo uma escada, você olhando de cima, criar um box, fazer uma escada de uma maneira bem rápida. Então, o array é isso aí, criar vários objetos e a gente tem a capacidade de movê-los e repeti-los infinitamente. Temos aqui também o nosso bevel, que eu uso muito. A gente tem o bevelzinho normal, né, que a gente aplica, consegue alterar aqui os nossos parâmetros, que eu já expliquei na aula passada do bevel. E a gente tem aqui o only vertex, que ele vai trabalhar só nas vertex, né? Ó, aqui ele fica só nas vertex. Nós temos esse clamp, que esse clamp ele limita. Por exemplo, chegou aqui, quando ele toca um bevel no outro, ele limita, ele trava ali, por causa desse clamp, ó. Então eu posso aumentar o valor infinito aqui, que ele não vai mais que isso, porque ele já tocou um no outro ali. Mas se eu tirar o clamp, ele vai infinito até buga, né, ó. Ele ultrapassa, ó, a nossa malha, ó. Tá vendo? Se eu mudar aqui para pegar em tudo, ó, ele ultrapassa a nossa malha, mas ele dá aquela zoada monstra, né? Ele zoa todo o nosso objeto. Então eu trabalho particularmente quase sempre com o clamp ligado e vou trabalhando aqui nos valores. Mark Sims, Mark Sharp, Hard Normals eu vou explicar num vídeo separado de bevel. Esse aqui é uma parte que eu queria entrar, que é um método que vai aplicar o nosso bevel. Por exemplo, por ângulo. Se a gente tem um ângulo na nossa malha, isso aqui deve ter o que de ângulo? Se a gente analisar, quantos ângulos tem aqui? Mais ou menos uns 30 graus, né? Porque 45 ele é mais ou menos assim. Então tá, 30 graus. Vamos colocar, limitá-lo por ângulo. Você já vê que ele não afetou, você vê que ele já não afetou essas vértices, porque ele tá com 30 graus. Então o que ele vai fazer? Ele vai ignorar os caras que tem mais de 30 graus de um polígono do outro. Por exemplo, a gente tem um polígono aqui. A gente tem outro polígono aqui, e aqui a diferença entre eles é mais de 30 graus, né? Deve ser o que? É menos de 30 graus, então ele ignora e não aplica aqui. E se eu começar a diminuir, eu vou começar a achar a angulação certinha, ó. Tá vendo que aqui, com 17, ele já começou a aplicar, ó, 21. Então, tudo que tem 21 graus menos, ele vai aplicar o bevel, certo? Tipo, aqui a gente tem 90 graus, ele já aplicou. Aqui ele tem menos de 21 graus, ele também já aplicou. Isso é muito usado em ângulos de 45 graus, que é quando, tipo, eu vou usar um inset aqui e vou extrudar. E aqui já tem uns 45 graus, ele já aplica automaticamente. E se eu quiser que ele não aplique em nada, é só a gente subir tudo, ó. Então, todos os ângulos que tem mais de 90 graus, que é tudo aqui, tudo tem 90 graus, menos esse cara aqui. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, mas é no Max. Eu quero fazer explicando no Blender de coisas de graus, que é muito importante, principalmente para modelagem. Aqui deve ter agora com 45, né? A gente teria que medir certinho aqui. A gente imagina esse cara aqui, esse cara aqui. Aí esse cara continua aqui, né, no caso. Aí a gente tem esse grau aqui. A gente tem que pegar esse grau. A gente tem que pegar o grau de dentro. Aqui deve estar o quê? É quase 45, 30 e pouco. Então, quando tem mais, nesse caso aqui, quando ele está com 98, ele não está aplicando em nada, porque não tem nenhum com grau de 98, a menos que eu puxasse esse cara para dentro. Ó, aí você viu, aqui tem mais de 98 graus, ó, essa parte aqui. Tem mais de 98 graus, ó.
certo? Do conexão de um polígono no outro, numa face e na outra. Então aí ele aplicou, tem mais de 98 graus. Mas se eu for diminuindo, ele vai começar a pegar o 90, que é a maior parte do nosso objeto. Vou diminuindo mais ainda até achar o ângulo desse aqui que eu aplico nesse. Então a gente consegue criar lá a nossa forma, ó, que ele já aplicou, que é 37 graus. Então a gente consegue criar a nossa fórmula, meio quadrada, meio daquele jeito lá, meio quadrada, assim mesmo, né, hard surface, e a gente consegue separar por grau, que também é uma forma proceduralzinha, que a gente consegue diminuir e tal. Aí a gente vai testando, trabalhando na angulação. Ah, mas a angulação não deu certo, tá pegando em alguns lugares que eu não quero e tal. Ótimo, a gente tem o peso por vertex, tá? Uma coisa interessante também que eu não falei é esses 3 íconezinhos aqui da direita, né, que tem os pontinhos, ele mostra quando a gente está no Edit Mode, por exemplo. Aqui ele não vai alterar nada, porque nós estamos no Object Mode, mas se eu entrar no Edit Mode, tirar ele, ó, você vê que a gente tem a visualização dele no Edit Mode. Esse aqui é nosso Object Mode. A gente tem a visualização dele no Object Mode. E esse aqui é no Render, para quando a gente apertar a tecla de Render, né, que a gente tem que colocar a câmera, tudo, as luzes, ele vai aparecer ou não na hora de renderizar a nossa imagem. Então eu vou deixar assim por enquanto, só presente no nosso Object Mode, vou entrar aqui no Edit Mode e vou, por exemplo, eu quero que tenha bevel só nesses caras e só nessas caras aqui. Eu aperto a tecla N de Natália e vou vir aqui em Item, esse primeiro menuzinho aqui, ó. Aí aqui a gente tem Vertex Data e Edge Data. A gente trabalha sempre no Edge Data e tem esse Mean Bevel Width. A gente aumenta ele para 1, que são as vértices, que são as edges que a gente vai afetar. Então, você vê que ela até mudou de cor, né? Ficaram meio que azulzinho. E agora a gente tem que setar, né? Para que ele compreenda, porque aqui ele está setado por ângulo. E a gente tem o Width. É só clicar no Width que ele vai afetar só as edges selecionadas. E é com certeza a maneira que eu mais uso, porque a gente tem um controle maior. Por exemplo, eu quero nessa, eu quero nessa, eu quero nessa e quero ignorar todas as outras. Se eu usar por ângulo, ele pega de uma maneira bem geral, saca? Ele pega tudo. Então, se eu selecionar as edges que eu quero, funciona melhor. Então o Mean Bevel aumenta aqui para 1, ele já vai fazer nas edges que eu selecionei, então é muito bom isso. E o Vertex Group também, eu quero explicar todos esses outros processos quando eu for explicar melhor sobre o Bevel, quando eu for criar o vídeo sobre o Bevel, ok? E aqui a gente tem os métodos também que eu vou explicar no outro vídeo, mas ele só altera algumas coisas, como você pode ver aqui no de porcentagem. Ele pega pela porcentagem de distância. Deixa eu tirar o clamp. Pela porcentagem de distância, ó, de uma edge na outra. Isso aqui seria melhor mostrar com algum GIF ou alguma coisa, eu vou preparar algum materialzinho para isso, beleza? A gente tem um muito legal, cara, que eu gosto demais, que é o Boolean, que é um dos que eu mais uso, né? Que deixa eu criar uma mesh, por exemplo, um cilindro aqui para a gente poder unir esse ou deletar. O Boolean nada mais é que ele corta. Para quem vê as aulas que eu faço de segunda, nessa segunda eu mostrei um pouco sobre o Boolean, sobre a criação de objetos. Se você não sabe sobre isso, eu dou aula ao vivo toda segunda-feira, onde você pode tirar dúvida comigo, a gente trocar uma ideia. O link está na descrição, tem um link em sites e 3D, você coloca seu e-mail lá que você vai ser notificado das aulas ao vivo, ok? Então vamos lá. O Boolean, eu aplico o Boolean e seleciono um objeto. Como você pode ver, ele corta o nosso objeto. Eu só vou deixar ele em wireframe, tá? A gente vem aqui em Object Properties, Visibility, Viewport Display, e a gente consegue colocar aqui, ó, Display as Wireframe. Então, você vê que ele faz um corte na malha, ó. Onde que eu mover esse cilindro, ele acaba cortando o nosso box. Isso é muito legal, a gente consegue fazer buracos, um monte de coisa de forma bem rápida. Só que ele não só corta, como ele faz o inverso, né? Que se ele cortar, corta para o lado do cilindro. Então, se eu mover aqui o meu cilindro, isso que é legal, que está de uma maneira procedural. Eu consigo mover o meu cilindro, eu consigo editar aqui no Edit Mode, ó. Eu posso editar o formato do meu cilindro, ele vai continuar com o Boolean lá. Então, esse é o The Power of Modifiers. Então, ó, por exemplo, é uma cápsula. Ó. Então, nesse caso aqui, que é o Intersect, o Difference, que foi o primeiro que eu mostrei, ele vai cortar o nosso objeto. O Intersect, ele vai inverter, né? Se de um eu corto, o outro eu corto pro lado do cilindro. Um eu corto pro lado da malha, o outro eu corto pro lado do cilindro. E a gente tem o Union, que ele vai unificar eles, ó. Ele vai literalmente unir, o nome mesmo já fala Union, que ele vai unir os nossos objetos. Ele vai tornar o nosso objeto um só, ó. Tá vendo? Então, se eu der Apply, que é quando eu vou... que é quando eu tenho certeza que o meu modificador já está certo, que é isso mesmo, é aqui mesmo a posição dele, só dá um apply que você vai ver que a gente tem tudo numa mesh só.
Ó, tá tudo numa mesh só. Tá todos unidos, ó. Olha aqui, ó. Então, se eu afetar esse cara aqui, ele vai afetar o de baixo também, né? Que é o nosso box. Então, o Union, ele cola a nossa malha. Mas, antes de dar apply em qualquer modificador, tenha realmente certeza que é isso que você quer. Porque depois que deu apply, ele vai se tornar destrutivo, né? Ele não vai ser mais não destrutivo. Então, porque aqui ainda eu tenho a capacidade de mover, de aumentar, de diminuir. Deixa eu colocar o difference, que o difference é o mais legal. Então eu tenho a capacidade ainda de poder me mover. Depois que eu dei apply já era. Eu não posso fazer mais absolutamente nada. Então esse é o Boolean, muito usado para fazer buraco, coisas hard surface, muito rápida, beleza? Então, dando continuidade, a gente tem o nosso Mirror, que foi o que eu expliquei bem brevemente, que ele consegue fazer um mirror, né, um espelho do nosso objeto. Então ele faz em todos os eixos, baseado no nosso origin point. Por exemplo, se eu mudar a nossa origin point para cá, eu cliquei shift e direito, ele vai mover o nosso cursor. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, vou vir aqui object, set origin to 3D cursor. Ele vai alterar completamente a forma do nosso objeto. Então aqui também, vou colocar aqui para ficar mais separado, object set origin to 3D cursor. Eu também quero criar um vídeo separado para todos esses modificadores assim mais importantes que dá pra gente usar e abusar da nossa criatividade e criar coisas absurdas, cara. Então, só para vocês entenderem que o mirror, ele também pega na parte de baixo. Deixa eu jogar ele mais para baixo aqui. Object set origin to 3D cursor. A gente consegue criar várias e várias coisas. Eu dei alguns exemplos legais na aula dessa segunda. Ó, então tudo que a gente alterar nesse cara aqui, ó, deixa eu tirar ele do Edit Mode. Vamos lá, vou criar um bagulho aqui, vou colocar um loop aqui, vou dar um inset aqui, inset para dentro. Esse cara eu vou puxar para cá e aqui a gente tem uma forma muito louca aí, sei lá, já parece um motor de carro, mas você vê a capacidade dele. Um motor de carro a gente faria tipo um lado e usaria o mirror, ele pegaria em todos. E a gente tem essa seleção de bisect. Como vocês podem ver, ele está ultrapassando aqui no eixo X, né? A gente consegue ver pela cor vermelha. O eixo X, se a gente dá um bisect, ele corta. Só que você vê que ele cortou do lado errado. Por isso que existe o flip, ó. Então, ele faz com que, quando ele atinge no meio do nosso mirror, esse bisect, ele corta, né? Imagina que o nosso mirror está aqui. Se a gente não tivesse ativado o bisect, ele continuaria para cá, a nossa geometria. O bisect, ele corta. Então, ultrapassou o mirror, ele corta a nossa geometria. Ó, com e sem, vocês conseguem ver que ele corta a nossa geometria, beleza? Então, o mirror, a gente consegue dar mirror em vários ângulos, de várias maneiras diferentes, com muitas... Cara, é de longe um do melhor modificador. Ou, se não, o melhor que eu mais uso para poder fazer as coisas. Claro que a gente tem um mirror object, tem um clipping, que eu vou explicar no vídeo de mirror, beleza? E a gente tem um Solidify, que foi o que eu expliquei, que o Solidify aqui, como eu disse, eu estou só pegando nos modificadores que eu mais uso, que são assim os mais essenciais para você saber, que a gente consegue extrudar de uma forma procedural. Então a gente está trabalhando aqui num plane, que é muito mais fácil trabalhar, que se eu tivesse extrudado, eu teria que trabalhar em duas vertex, né, ou até mais, se eu quisesse extrudar mais vezes. Então eu teria que trabalhar em duas vertex aqui. Aqui nesse caso eu trabalho só com uma, que ele já mexe a de baixo igual, saca? Então é muito bom para poder fazer, sei lá, uma armadura, que a gente trabalha só nessa parte do plane, né, fazendo o contorno dela. Aí depois, para poder dar a profundidade dela, a gente pode usar um modificador de Solidify, que ele acaba criando a profundidade. Então é muito bom para isso. Esse aqui é bem simplesinho, não tem muita coisa para poder explicar. É só isso mesmo. Então, para criar uma armadura, algumas peças de arma, que é só a parte que é tipo uma placa, né? Uma placa mesmo. É muito fácil de criar placas. Então, é bem bom para a gente poder criar isso e mexer em poucos vértices, sem ter que ficar mexendo no de cima e no de baixo. Então, ele faz esse trabalho para a gente já sozinho. A gente tem também o Subdivision, que ele suaviza a nossa malha. Você pode ver que a gente aplica um Subdivisão, ele vai suavizar a nossa malha, ó. Essa opção que eu ativei aqui, o Optimal Display, é para a gente ver como ele suaviza, né? Que eu gosto de trabalhar, assim fica muito poluída a vista. Então o Optimal Display, ele mostra as vértices que a gente tem, as edges que a gente tem. E sem isso ele mostra as edges que ele criou. Mas enfim, a gente tem as opções de quantidade de subdivisão, né? A gente pode adicionar um monte, tome cuidado, pelo amor de Deus, que isso acaba criando um monte de polígono e pode crashar seu computador sem você nem menos ver. Então vai devagarinho aí, o nosso amiguinho. Trabalhe sempre em média de 2 ou 3, aí para renderizar você pode botar mais. Mas obviamente isso vai pesar mais no render também.
E esse qualidade aqui pode deixar padrão em 2 mesmo, que ele afeta na qualidade aqui das nossas vertex dos cantos, ok? Então pode deixar em 2 que ele funciona bem legal. Eu vou dar uma criação aqui, por exemplo, deixa eu excluir todos esses caras que eu criei. Por exemplo, aqui a gente tem uma quina dura, ó, uma quina dura, tá? Só que com o subdivisão ele vai suavizar, ó, como que ele suaviza a nossa malha, ó. Ele suaviza o encontro das nossas malhas. Eu também quero criar um vídeo para isso, tá? Como funciona a subdivisão, mas você vê que ele suaviza para eu poder criar umas formas mais smoothes, né? Umas formas mais curvas de maneira bem mais fácil, ok? Então é isso aí que ele faz, ele suaviza pra gente, sem eu ter que ficar vindo e posicionando um por um aqui para poder deixar uma forma mais curva, saca? Ele já faz isso pra gente de uma maneira bem legal. Eu também quero criar um vídeo, e esse vídeo talvez vai ser o primeiro, porque ele é o mais rápido, entre aspas, e desde que você entenda como funciona a subdivisão, como que funciona para poder deixar duro, por exemplo, para deixar uma parte dura aqui, eu teria que ter vertex próximas, edges uma próxima da outra. Aí você pode ver que aqui, opa, ele já ficou duro. Deixa eu tirar aqui o nosso wireframe, ó. Aí aqui ele já criou uma quina. Então existe, quando a gente tem vertex edges, né, próximo uma da outra, ele acaba criando quina. E quando não, tá meio longinho assim, ele faz a suavização, ó. Então, vertex próximas, assim, bem por cima, explicando bem por cima, edge próxima ele cria quina. Eu vou criar o vídeo explicando por quê. E tem também as edges long, que fica longe, né? Uma da outra, ele faz com que fiquem suaves, ó. Tá suave, ó. Eu uso muito isso e é também muito importante esse modificador, beleza? A gente tem também o wireframe, que é bem legal da gente criar esse wireframe, ó. Ele pega com que os nossos polígonos que a gente tem aqui, ele vire modelinhos dentro desses polígonos, ó. Acaba sendo uma maneira muito rápida da gente poder criar alguma grade. E claro, a gente tem um controle disso aqui, alguma grade ou alguma coisa assim, saca? Esse aí é um modificador bem simples mesmo que eu quis mostrar. Caso você queira criar uma grade, sei lá, você vem aqui, uma jaula, por exemplo. Adicionei esse cubo aqui e vou lá criar aqui, colocar um monte de vertex aqui, vertex desse lado. Eu vou deletar essas vertex de cima e as de baixo. Deleta faces, X, né? X, ele aparece no nosso menu de deletar. Aí a gente escolhe faces, edges, tá? Beleza, aí aqui a gente pode aplicar o nosso wireframe. E a gente tem lá uma jaula, bem rapidinha, tá? Em vez de ter que criar pilastra por pilastra, essas coisas assim. Então a gente consegue criar uma jaula aí de 4 lados, né? Um low poly para algum jogo de celular, alguma coisa bem rapidinho. E a gente tem esse boundary que é para fechar as partes de cima, né? Que como não tinha polígono ali, ele acabou criando desse jeito. Então é um único parâmetro assim que a gente tem. Claro que também tem o thickness, né? Que vamos controlar a espessura dos nossos polígonos. Mas ele nada mais faz do que pegar as nossas edges, deixa eu ligar de novo, e transformá-las em geometria. E por último, a gente tem o Simple Deform, que é esse cara aqui que, putz, é genial. A gente consegue, por exemplo, a gente tem 4 tipos aqui de Simple Deform. A gente tem um Twist, a gente tem que selecionar aqui no eixo Z. Ele vai torcer, né? Twist mesmo já fala, ele vai torcer a nossa malha. A gente consegue mudar o ângulo. Só que lembrando que vocês veem que eu adicionei vários segmentos, a gente tem que ter esses vários segmentos para que ele dê essa cara, tá? Deixa eu voltar aqui. Se eu deletar todos esses caras aqui, ele não vai deformar legal, ele vai deformar quadradão, ó. Porque a gente precisa de sustentação para poder torcer a nossa malha, né? Porque aqui a gente só tem uma informação aqui e uma informação ali, a gente não tem informação nesse meio, então ele torce desse jeito aí tosco. Então a gente adiciona aí várias segmentos para que ele ganhe mais informação nesse cara aqui, ó. Tipo, aqui agora tem informação na mesh inteira, então ele torce a mesh por inteiro, ó. E aqui nada demais, a gente tem o angulação, né? A quantidade de ângulo que vamos torcer ele. Então, sei lá, uma maneira muito fácil aí de fazer uns prédios de Dubai muito louco aí, aqueles prédios torcidos bem legal. Então usar a criatividade mesmo, pensar, corda faz muito fácil com isso. Cria tipo um cilindro e coloca 3 cilindros e vai torcendo ele, funciona muito bom para corda. A gente tem um bend, que o bend já fala, né? Bend em inglês é torcer, alguma coisa assim.
Vamos pôr aqui tipo no eixo Y. Opa, já foi, ó. Ele torce o nosso objeto, faz com que deforme ele torcendo. Eu faço muito isso aqui para poder, sei lá, se eu, por exemplo, eu colocasse alguns detalhes aqui, ó. É muito fácil criar detalhes em cilindros, né? Quando a gente distorce, ó, a gente cria um detalhe em cilindro sem ter que ficar usando o cilindro. A gente cria os detalhes na malha plana, usa o bend para torcer e virar o cilindro. É tipo uma... Quando a gente vai fazer o... É tipo, imagina uma fábrica de metal e precisa criar tubos. Primeiro o metal é reto, né, para ser fabricado, depois eles vão torcendo. E os caras conseguem adicionar os detalhes. Eu acho que é assim que faz metal, né? Eu já vi alguns vídeos assim. Mas enfim, aí aqui a gente tem a angulação, né, que chega até 360 quando um encosta no outro. Então conseguimos fazer deformações bem simples, mas fique esperto no eixo que você está ativando. Também desse lado, então você tem que testar os eixos aí. Do eixo X, obviamente, ele vai torcer no eixo X, no eixo Z, ele vai zoar tudo, porque ele está torcendo no eixo Z, que a gente não tem informação para poder girar ali. Você vê que ele fica tudo troncho. Lembrando que é sempre pelo a nossa origin. Se minha origin estiver no meio, ela vai torcer a partir do meio. Object, set object, object, origin to 3D cursor. Ó. Você já vai ver que ele vai torcer de uma maneira diferente. Ó. Antes ele estava torcendo na base, agora ele está torcendo através do centro. Ó. Então a origin é o ponto principal sempre do nosso objeto. E temos também o taper, vocês podem ver que já começou bem, né? O taper nada mais é do que ele vai pegar uma ponta ou a outra ponta, né? Ambos as pontas, polos, né? Do nosso objeto e vai esticar ou não, só que nesse caso tem que ser no eixo Z. Ó, saca? E a gente consegue travar o Y ou o X aqui. Então ele consegue pegar os dois polos, imagina que a gente tem uma reta, ou ele faz isso aqui, ó. Ele vai trabalhar os dois polos abrindo ou fechando. No eixo X, no eixo Y aqui não vai funcionar legal. Ele vai fazer isso aqui, ó. Se a gente tem um objeto aqui, ele faz com que ele fique assim ou assim. Deixa eu tirar o print de novo, senão vai ficar muito complexo. Ele faz com que nosso objeto fique assim, né? Obviamente a partir da nossa origin. Por isso que eu estou dando exemplo dele estar deformando desta maneira. Então, aqui ele não funciona legal, vocês podem ver, porque ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar pegando do eixo X, que é esse cara aqui, e ele vai estar aplicando assim, ó. Então, não é muito interessante pra gente. Então, é legal você ver o caso que tá aí, a orientação que tá o seu objeto, sei lá, para poder também criar uns prédios de Dubai muito louco aí. Então ele faz com que a gente consiga deformar os polos esticando ou não o nosso objeto. E por último temos aqui o Stretch, eu criei nessa esfera, que é mais legal, porque o Stretch é muito usado em animações, para poder fazer aquelas animações cartoon. Deixa eu começar a aplicar aqui que vocês vão entender. Quando a bolinha bate, ó, estica, tá ligado? Ele meio que estica o nosso objeto. Stretch, né? Fala, esticar, né? Esticar ou comprimir o nosso objeto. E claro que, deixa eu colocar aqui no eixo Z, se a gente, sei lá, for colocar uma bola pulando, a gente seta isso aqui para 0, aí a bola vai cair, pum, quicou e sobe, saca? Então a gente tem essa stretch, né? Que fala, para quem tiver interessado e gosta de animações, eu não sou animador, eu sou modelador e texturizador, não sei muito sobre animação, mas eu recomendo muito que vocês vejam os 12 princípios da animação. Veja aí, procura aí os 12 princípios da animação, que putz, é genial, que quem criou, acho que foi o Walt Disney lá, Valdemar Disney, muito legal você ver os conceitos de animadores, de stretch, tem todas essas coisas aí, é legalzinho, é bem legal. Pode procurar no YouTube aí que vai ter vários vídeos, então é bem legal eles mostrarem isso na prática. E o stretch aqui, ele faz isso aí, a gente quer, sei lá, criar uma saliva de um monstro, ó, já dá pra ver aqui uma gota, né? A gente pode dar um apply e deletar tudo isso aqui, essa parte de cima. Aí a gente já fez uma gota, ó, com o stretch, ó, saca? Então é isso aí, os modificadores mais principais assim que eu uso. Eu espero que vocês tenham entendido a parte de não destrutivo e o quanto que a gente pode abusar desses modificadores, de poder adicionar bevel, de poder adicionar corte, de poder esticar, de poder criar uma camada com o Solidify. Então eu espero que tenha ficado claro isso, e também muito mais claro ainda a parte da organização, que é a parte mais essencial do nosso objeto ali, para poder manter uma ordem certinha, né, uma organização legal. E é isso aí, eu espero que tenha gostado, deixa os comentários aí, está sendo muito positivo o feedback de vocês, eu fico realmente muito contente, então continua dando o like para poder ajudar a crescer o canal, comente alguma coisa aí, nem que seja um joinha, porque ajuda o algoritmo do YouTube a fazer mais gente encontrar a gente e aprender 3D, né, aprender essa maravilha desse Blender aí com a gente, beleza? Então, provavelmente no próximo vídeo eu comece o personagem.
Então provavelmente no próximo vídeo eu vou começar os personagens e eu quero entrar mais a fundo nos modificadores, porque eles são muito poderosos, cara. Tem uma absurda gama de coisa que a gente pode fazer com eles. Então é isso aí. Semana que vem vamos ver se a gente já começa o nosso personagemzinho aí. Valeu, até mais!